Vamos orar. Pai, nós te adoramos, Senhor. Louvado, engrandecido e justo é o Senhor Jesus Cristo. Nós nos reunimos nessa noite, Pai. Ó Pai, na finalidade de te ouvir, Senhor. Ouvir a tua voz, Pai, a tua voz que é majestosa, tua voz que é cheia de graça, de força, Pai. Ó Deus, a tua voz que é cheia de vida, Senhor. Nós queremos te adorar, meu Deus, ouvindo a tua voz, Pai. A tua voz que é mansa, suave, a tua voz que cura, Pai, que liberta, que santifica. Nós estamos aqui, meu Deus, rendidos, ó Deus, debaixo da tua potente e santa mão, Senhor, para lhe render graças, louvores, adoração. Nós viemos para te adorar, meu Deus. Eu creio que cada um de nós que estamos aqui, saímos da nossa casa, meu Deus, com essa finalidade de vir trazer adoração para o Senhor, para trazer honra, para trazer glórias ao nosso Deus, porque Tu és o Deus que nós amamos, Tu és o amado da nossa alma, Tu és o Deus que nós cremos, ó Pai, desde aquele dia, quando ouvimos a Tua voz pela primeira vez, quando nos rendemos diante do Teu nome santo, Senhor, e até hoje, Pai, nós temos alegria de Te servir, meu Deus, e queremos Te servir, ó Pai, eternamente, meu Deus, enquanto estivermos na terra, Senhor, ouvindo a Tua palavra, fazendo a Tua vontade, meu Deus, Te ouvindo, Pai, zelando, Senhor, para observar a Tua palavra, meu Deus, para não cair em tentação, para não pecar, Senhor, mas sabemos que um dia eternamente estaremos adorando ao Senhor, contemplando a Tua face, grande Deus, na beleza da Tua santidade, ó Pai, aos pés do Seu trono, Senhor, para Te adorar, Te glorificar, Te bendizer, Pai, no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Nós Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor comprou-nos, Senhor, do mundo, Pai. Nós que vivíamos no Egito, Senhor, sem conhecer a Tua palavra, sem conhecer verdadeiramente quem Tu és, Pai. Nós que criamos em outras coisas, mas hoje pela graça, meu Deus, que nos alcançou, pela salvação que fomos alcançados, Pai, nós conhecemos tão somente o Senhor como nosso Deus, como nosso Salvador, como nosso Redentor, meu Deus. E esse povo, meu Deus, cada um estava num lugar distante um do outro, e pela Tua graça o Senhor nos ajuntou, Pai. Hoje nós somos um povo, o povo de Deus. Hoje nós somos irmãos. Hoje nós temos o mesmo sentimento, ó Pai, porque nós conhecemos a Tua palavra, Senhor. E nós Te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha fazer o que lhe apraz, meu Deus. Nós estamos aqui reunidos em o nome do Senhor Jesus Cristo e queremos que o Teu Espírito Santo nos dê direção de todas as coisas, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, ajudar nas louvores, na adoração com o Teu Espírito Santo, na administração da palavra, Pai. Que o Senhor se agrada, meu Deus, da adoração, ó Pai, dessa noite. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os louvores, Pai, chegam ao Seu trono de graça, Pai. E que o Senhor se agrada da nossa vida, Pai Santo, porque nós queremos Te agradar, ó Pai. Enquanto estivermos aqui nessa terra, Senhor, nós queremos Te agradar, ó Pai, Te adorar, Te ouvir, ó Pai, praticar a Tua palavra, grande Deus. Nós queremos viver em santidade, para que o Senhor se agrade de nós, grande Deus. Louvado, engrandecido e justo é Teu santo e bendito nome. Meu Deus, nós queremos estar aqui, meu Deus, na paz do Teu Espírito Santo. Então eu Te peço, Pai, abençoa os nossos lares, os nossos familiares, Pai. Aqueles que não estão bem de saúde, Pai, que o Senhor possa curá-los, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó meu Deus, cuidar da nossa casa, dos nossos amados, ó Pai, que não estão aqui. Porque nós queremos estar aqui sem preocupação alguma, meu Deus. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade, de corpo, de alma, de espírito, Senhor. Então eu Te peço, grande Deus, Te agrada da nossa vida, Pai. Nós estamos aqui sujeitos à Tua palavra. Nós estamos aqui rendidos à Tua palavra, Senhor. Rendidos debaixo da Tua potente e santa mão, Pai. Ó meu Deus, que o Senhor venha receber o louvor de cada um de nós. E que o Senhor venha falar, meu Deus, com cada um de nós nessa noite, Pai. Nós viemos aqui para se alimentar da Tua palavra, Senhor. E sabemos que Tu tem uma palavra santa, Senhor, para cada um de nós.
Ó Pai, sei com esse que está na porta, meu Deus, guarda ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, esse povo, Pai, que estamos aqui. Somos ovelhas do teu pasto, Pai. Nos guarda, Pai. E nós já oramos agradecidos, o nome santo, bendito e eterno do Senhor Jesus Cristo. A igreja diga amém. Louvado seja o nosso Deus. Grande Deus. Não tem nenhum paninho aqui? Tem paninho aqui. Pega, você pega bem paninho. Até que o álcool vem. Vai vir. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Amém. Vamos adorar o Senhor. Vamos dar o melhor ao Senhor nessa noite. Amém? Com essa canção. Vou ver aqui. Aleluia. Dê o seu melhor nessa noite ao Senhor. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Aleluia. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Aleluia. Queremos exalar mais de ti, Jesus. Oh, Senhor.
vestirmos a roupa do Senhor Jesus, a santidade do Senhor. Vestir essa roupa, Jesus. Queremos mais de Ti, Jesus. Se o meu povo errar o caminho, meu coração clamará por Ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. As palmas louvam ao Rei Jesus. Amém, meus irmãos. Toda honra, toda glória, Senhor, é tua, Pai. Amém, Jesus. Convido o Leão de Judá. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estaremos louvando o louvor da harpa 186. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A internet não está funcionando aqui dos dois celulares. Peraí.
Já vou colocar aqui. Fala, amigo. Vamos jogar um joguinho comigo aqui. Se tu ganhar, tu pode ganhar a parada. Playback. Entrou. Desculpa, irmãos. Perdão. Vamos cantar sem um playback, tá, irmão? Vamos cantar sem um playback, não está funcionando. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao final dessa lição: combati o combate do amor e coroa de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Bendito seja o teu santo nome, Glória Jesus. a Deus, obrigado, Glórias Pai. te damos e glorificamos o teu santo nome, Jesus. A oportunidade de estar louvando e agradecendo o teu santo nome, Jesus. Amém. Irmão, desculpa porque a internet não funcionou, mas
a honra e a glória do Senhor Jesus. Continuamos louvando, né? Porque o importante é louvar ao Senhor. Paz do Senhor, irmãos? Amém? Eu quero contar um testemunho, na verdade são 2. Mas antes de contar, eu quero dizer que o Senhor é a minha fortaleza, como diz o Salmos 18, e o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. O Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós e de mim também. E eu quero dar esse testemunho. O primeiro testemunho que eu quero dar é que eu já até comecei a conversar com os pastores, né? Eu comecei a fazer um trabalho e eu queria participar de um congresso, só que eu não tinha nada, né? Porque eu estava começando e o meu chefe, né? Ele falou que eu poderia ir nesse congresso se eu apresentasse uns resultados. E estava muito difícil, então teve uma hora que eu não conseguia fazer. Então eu clamei, lembrei de Salmos 18, lembrei que o Senhor é minha fortaleza. E eu clamei a Ele, falei, Senhor, eu não consigo fazer. E eu queria muito ir para esse congresso, porque nunca fui, né? E para a honra e glória do Senhor, nesse dia, o Senhor mandou uma pessoa que nem me conhecia. Ela nem me conhecia. Foi assim, era uma menina que ela começou a conversar com ela, contei minhas dificuldades, e ela mandou mensagem para um amigo dela. E ele nem me conhecia, e foi até onde eu estava trabalhando. E o meu chefe autorizou a entrada dele, aí ele me ensinou o que eu tinha que aprender. E então o Senhor, ele cuidou até nisso, sabe, irmãos? Então eu consegui fazer, né? Eu consegui esse resultado que o meu chefe queria. E ontem foi aprovado o meu trabalho, para a glória de Deus. E eu estou indo em maio para o Rio de Janeiro. Eles vão pagar a passagem, vão pagar o hotel uma semana lá. Glória a Deus. Eu vou assistir o congresso e também ver as praias, né, irmãos? Amém, irmãos? E esse é o meu primeiro testemunho, que o Senhor, até nisso, Ele cuidou, o Senhor cuidou de mim. E parecia uma coisa simples, mas às vezes nós pensamos que é simples. Mas às vezes a gente tem que colocar tudo na mão do Senhor, como diz Filipenses 4:6. A Sônia falou uma vez para mim e nunca esqueci dessa palavra. E outro testemunho que eu quero contar, irmãos, é que faz uns 3 meses, né, que assim, no meu trabalho eles não dão uma passagem, né? Até porque eles estão pagando para eu estudar, né? Então, eu comecei com um processo, né, e estava difícil. Eu consegui, e aí eu pedi, nas orações, todas as orações, eu vinha pedindo para o Senhor a passagem, porque eu não, era difícil, era pesado a passagem, né? Dava mais de quase uns R$600, né? Você pega um ônibus aqui, quase R$9, 8,80. E aí isso na ida, depois na volta, e depois... Então eu vinha pedindo para o Senhor. E o Senhor ontem me deu a passagem das 2, né? Então hoje eu posso andar em São Paulo assim, gratuitamente, irmãos. Glória a Deus, que Deus é bom o tempo todo. Então, o Senhor tem cuidado de mim grandemente. E também, aproveitando, vou contar mais o outro. Eu não contei. O Senhor me deu mais um aluno para eu dar aula.
né? Pensei que ia ficar um pouco pesado, mas eu estou conseguindo lidar, né? Estou conseguindo dando uma aula por uma vez por semana. E graças a Deus o Senhor tem abrido portas e mais portas. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo, que o Senhor, Ele é grande, poderoso, Ele é o nosso Pai que cuida de nós. Amém? Paz, tudo bem? A paz, Senhor. Então, mais um livramento que Jesus vem fazendo na minha vida. Toda vez que eu coloco Ele na minha frente, eu lembro sempre da palavra, coloca um anjo, pede a Deus para colocar um anjo na sua frente. E Deus fez isso comigo. Eu peguei esse Salmo 125, só o começo. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam e permanece para sempre. O que eu quero dizer? Foi quarta-feira, eu fui fazer entrega de Topper, saí daqui, fui fazer entrega de Topper, parei na minha tia, dei a injeção nela. Quando eu estava saindo da casa dela, meu carro não queria pegar de jeito nenhum. Aí precisei acionar o guincho veio, tudo. Ontem levei meu carro para arrumar, descobrimos que era bomba de combustível. Mas o grave estava por vir. Precisei deixar meu carro de novo parado, não trabalhei. E aí descobriram que tinha um fio, que os caras que ligaram o farol de milha, conectaram junto com o fio da bomba de combustível, mais junto com o positivo, e estava ligado junto com o negativo. Ou seja, estava pronto para explodir meu carro. E eles falaram que podia rolar mesmo uma faísca. E se tivesse rolado essa faísca, ia ter uma explosão. E o meu carro, ele detecta, ele tem transmissão, ele é muito tecnológico, então ele bloqueia motor quando ele percebe que tem algo estranho. Então ele bloqueou o óleo do motor, ele bloqueou o combustível do motor, ele foi bloqueando tudo, desligando todo o meu carro. E estava até saindo cheiro de queimado, porque tanto que eu forcei, eu achei que era a bateria e não era. Mas pelo livramento, e meu coração continuava em paz. Minha tia até falou, não, você não tem que ficar em paz, tem que perguntar, você é dizimista, tal, mas meu coração em paz. E eu falo, Senhor, eu sou dizimista, mas assim, mas por que estava acontecendo? Como Ele é onisciente, onipresente, Ele sabe de tudo lá na frente. Vai que Ele estava me livrando de uma explosão, botando minha vida, ou de alguém, ou de um passageiro em risco, ou a vida dos meus filhos. Né? Então, como Ele me ama, então Ele falou assim, vou acabar com a tua garra, vou desligar isso aqui. Desligou para mim. E meu carro agora está ali, está funcionando, bonitinho, e tudo pela honra e glória, pelo salvamento, pelo livramento que Ele me deu. De novo. Então, toda a glória seja dada a Ele. Porque, como diz a minha tia, Jesus é um cheque em branco. E assinado em branco. Então, Ele assina sempre pela minha vida, Ele assina pela vida dos meus e de todos que andam comigo naquele carro. Então, dê glória a Ele, palmas para o Senhor Jesus. Som. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aprove a Deus por estarmos aqui, para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor nosso Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Amém, louvado seja o Senhor. Convido você a abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, nos diz assim. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, nos diz assim o texto da palavra de Deus. Versículo 1 nos diz: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluias. Pai, nós te louvamos e te exaltamos. Te engrandecemos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Tu és, ó Pai, um Deus de poder. Eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja. Fala comigo nessa noite com todos quanto adentraram, ó Pai, na tua casa, Senhor. Que teu Espírito tenha plena liberdade, liberdade esta de agir no teu querer, assim como no teu efetuar. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Que nós vemos um texto da palavra de Deus em que vai nos falar acerca de Paulo, acerca de uma das suas experiências. Ele vai declarar no capítulo 12, versículo 1, dizendo: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Declarando ele, dizendo que conheço um homem que em Cristo há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo, na sua caminhada com Deus, na sua jornada, ele teve muitas visões. Ele teve visões, teve revelações, tanto que marcaram a sua vida, visões essa que foi marcada já na sua conversão, já no seu primeiro encontro com o Senhor, já no caminho de Damasco, em que ele estava no caminho de Damasco ainda como perseguidor, e perseguidor da igreja. Ele estava indo para Damasco para lá prender os cristãos, e com carta e autorizações, tanto para prender
os crentes, mas nesse caminho em Damasco, a palavra de Deus vai dizer que um resplendor de luz o cercou. Foi a primeira revelação e visão que ele teve com o Senhor. E quando ele tem esta visão em que o resplendor de luz dos céus o envolve, ele vai ouvir uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele ouve a voz, ele vai dizer: quem é, Senhor? E então a voz vai dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E então a voz vai dizer para ele: dura coisa para ti é recalcitar contra os agrilhões. Ele vai ouvir atônito, ele vai ficar impressionado nessa primeira visão, ou nessa primeira revelação deste encontro com Jesus. A vida dele é transformada, a vida dele é mudada. Ele vai ter este encontro que vai marcar de uma vez por todas a sua vida. De perseguidor, ele vai ser perseguido por causa do nome, por causa de Jesus. Ele está escrevendo agora a igreja de Coríntios, e escrevendo a igreja de Coríntios, ele está fazendo menção, defendendo, colocando em defesa o seu apostolado, porque os mestres de Coríntios diziam que ele não poderia ser mestre, que ele não poderia ser apóstolo, porque ele não tinha tido experiência. Ele vai contar algumas das experiências que ele teve. Então, Paulo teve muitas visões. A primeira delas foi no caminho de Damasco, onde ele viu Cristo glorificado. Então a primeira visão que Paulo teve foi em Damasco, onde ele viu Cristo glorificado, onde a sua vida foi transformada, onde ele teve esse impacto que transformou a sua vida. Então Paulo teve muitas visões. Ele teve visões em Troade, ele também teve visões em Coríntios, ele também teve visões em Jerusalém. Ele teve muitas visões, porém ele vai selecionar uma visão. A visão que ele vai selecionar foi a visão que ele teve há 14 anos atrás, em que o versículo 2 ele diz: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo, um homem de visão, um homem que recebeu de Deus revelações, ou seja, ele vai falar da grandeza desta visão. Versículo 3 ele vai dizer: eu sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E ele vai dizer: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Ou seja, a grandeza da visão de Paulo foi esta: ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ou seja, o céu mais elevado, o céu onde está o paraíso, o céu onde está as cortes celestiais. Ou seja, ele foi arrebatado até o terceiro céu. A visão que ele tem vai transcender o natural, é muito além das coisas físicas, é muito além daquilo que nós enxergamos ou podemos ver. Ou seja, ele foi levado até o terceiro céu, o céu mais elevado, não céu atmosféricos, não céus cósmicos, mas o céu onde está o paraíso, o terceiro céu. Isso mexe com a nossa alma, porque acima do terceiro céu está o trono,
daquele que governa, daquele que reina, daquele que subsiste eternamente. Acima do terceiro céu está o trono de Deus. Acima do terceiro céu está aquele que é santo por excelência, em magnitude e em glória. Ou seja, Paulo é arrebatado até o terceiro céu. Céus, ou céu, não é uma imaginação. Na verdade, o céu é uma verdade inegável. Céu não é uma imaginação, céu é uma realidade inegável. Então, Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, Paulo, ele vai ter visões, dessas visões ele vai selecionar uma em que ele tem a experiência. Ele vai dizer: eu conheço um homem, que era ele próprio. E aí ele vai dizer que foi arrebatado ao terceiro céu. Aí ele vai dizer: se no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas foi levado ao terceiro céu, o céu mais elevado, onde está o paraíso, onde está a corte celestial. Ele foi levado a este lugar. Céu é uma realidade inegável. Céu é uma realidade em que não podemos questionar, mas é uma realidade, porque nós caminhamos aqui, nós transitamos nessa terra, mas a nossa finalidade é os céus. Esses céus que Paulo contemplou é os céus que está aguardando a igreja, é o céu que está esperando a noiva do Cordeiro. Terceiro céus, aonde está o paraíso, aonde estão as cortes celestiais, é os céus que nos aguardam, o céu nos envolve. O que Paulo viu foi essa glória do terceiro céus. Ele tem a visão, a grandeza da sua visão é a glória, a grandeza da visão é o terceiro céus. Os homens, com as suas tecnologias, eles, com todos os seus esforços, eles podem fazer os homens voarem em céus atmosféricos, cósmicos. É onde o poder, a tecnologia, a ciência humana pode conduzir os homens. Ao terceiro céu não há sabedoria humana que possa levá-lo lá. Ao terceiro céu não há recursos humanos que o possam conduzi-los até lá. Ao terceiro céu não há riquezas humanas, não há glórias humanas que possam conduzir os homens a este lugar. Só existe um que pode levar ao homem ao terceiro céu, que se chama Espírito Santo de Deus. Ele pode conduzir o homem aos céus, ao terceiro céu. Somente o Espírito de Deus. Os homens são limitados, a conduzir os homens a um céu atmosférico e ainda com muito esforço a um céu cósmico, mas ao terceiro céu, o céu dos céus, só existe um que pode conduzir o homem e a igreja, que é o Espírito de Deus. Ele pode fazer, ele pode conduzir. Paulo tem visões, e nessas suas visões ele vê a glória. E aí o versículo 4, ele vai dizer que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Tamanha a grandeza da visão, tamanha a magnitude do que ele contemplou lá. Isso porque o céu é uma realidade, céu é uma verdade inegável. Isso Jesus deixou bem claro em Lucas, falando acerca do Lázaro e rico, acerca do paraíso e do inferno. Se o céu é uma realidade inegável, o inferno não fica aquém disso. Se o céu é uma realidade inegável a nós, o inferno também é uma realidade que não se pode negar.
em que os homens querem, muitas das vezes, tirar a consciência da realidade deste lugar de tormento, de dor e de sofrimento. Mas não se tem como negar, é uma realidade inegável, tanto o céu como o inferno. Por isso os homens têm que decidir em vida para onde querem ir. E louvado seja Deus que nós decidimos e escolhemos o melhor, os céus, escolhemos Jesus, escolhemos o Espírito de Deus que nos conduz a este lugar de maravilha, ao paraíso. Ele está falando disso, dessa realidade dos céus. Versículo 5, ele vai dizer, versículo 5 ele diz: de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ele vai falar da glória, ele vai falar de coisas celestiais, ele vai falar das coisas concernentes aos céus. Mas o versículo 5, ele vai falar que ele não se gloria disso, senão nas minhas fraquezas. Ou seja, depois de tantas maravilhas, de tantas coisas extraordinárias que ele contemplou, o versículo 6 ele vai dizer: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ele está falando de algo que, mesmo diante de tantas visões, mesmo diante de tantas revelações, isso não dava a ele privilégios para se gloriar, de tal forma que ele vai dizer: porque se eu quisesse me gloriar, ele não seria nécio. Mas ele vai dizer: mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, senão daquilo que vê ou daquilo que de mim ouve. Ou seja, ele vai deixar claro na sua expressão que as pessoas poderiam ver, o que as pessoas poderiam falar dele era aquilo que viam nele e aquilo que ouviam dele. Ou seja, em que não havia em momento algum tanto o que ele falava, ou a maneira em que ele vivia, não havia margem para engrandecimento pelaquilo que ele ministrava, pelaquilo que ele compartilhava das coisas de Deus. Não havia nele engrandecimento, mas havia nele uma simplicidade de se colocar na posição dos demais, na simplicidade do Evangelho, não do engrandecimento das visões e das revelações que ele tinha. Porque ele vai mostrar dentro de tudo isso que Deus é quem equilibra a nossa vida. Deus é quem equilibra a nossa vida entre bênçãos e fardos, entre sofrimento e glória, entre dor e entre exaltação. Ele vai mostrar isso no decorrer da sua palavra. Então o versículo 7 nos diz: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ou seja, ele fala de revelações, mas também ele vai falar acerca desse equilíbrio que Deus nos conduz, um equilíbrio em que há um equilíbrio na nossa vida, entre bênçãos e fardos, entre sofrimento e glória, entre desertos
e vales, entre desertos e montes. Ou seja, Deus sabe como equilibrar a nossa vida. Ele teve visões, revelações que foram excelentes, mas Deus sabe como equilibrar a nossa vida, a balança da nossa vida. Deus sabe equilibrar, para que não haja ensoberbecimento, para que não haja engrandecimento humano, para que o homem não ache que é ele mesmo, que é na sabedoria do homem, ou na força do homem, ou se ache melhor. Deus sabe equilibrar a nossa vida. Então, o que Deus vai fazer com ele é equilibrar a vida dele entre bênção e fardo, entre sofrimento e glória, entre revelação e adversidades. Deus sabe equilibrar as nossas vidas, porque a nossa vida se dá em tempos que nós tempos de aprendizado e tempo de exercer aquilo que você aprendeu, tempo de alegrias extremas, tempos de adversidades. Ou seja, ninguém vive uma fase inteira apenas na vida. A nossa vida é feita de fases, mas em tudo isso Deus equilibra a nossa vida. Em tudo isso há um equilíbrio de Deus na nossa vida, um balancear de Deus na nossa vida. Foi o que Ele fez com Paulo e é o que Ele faz na nossa vida. Por isso nós precisamos saber administrar todos os tempos e todos os momentos da nossa vida. O saber administrar é o mais importante. O saber se posicionar, quer seja nos momentos ruins, quer seja nos momentos bons, é importante, porque tudo tem o seu tempo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de lançar o pão, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Tudo tem o seu tempo. Mas o importante é como vamos reagir a cada tempo da nossa vida. Por isso, a cada tempo ou em todo tempo da nossa vida, uma coisa é certa: nós devemos permanecer confiando em Deus em todo tempo na nossa vida. Quer estejamos no alto de um monte, quer estejamos no deserto, quer estejamos em um vale, ou quer estejamos em um deserto, ou quer estejamos na abundância. Em todo tempo nós temos que saber confiar em Deus. Por isso Paulo vai dizer que em todo tempo ele sabe que a sua confiança é o Senhor, em todo o tempo. E aí ele vai dizer que para que ele não se exaltasse, versículo 7, pelas excelências das revelações foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para esbofetear, a fim de não se exaltar. Um espinho na carne, isso gera muitas divergências de opiniões, de citações entre as pessoas, entre os homens, buscando uma conclusão do que seria esse espinho da carne. Porém, há muitas ideias do que seria isso. Ou seja, algumas pessoas pensam que seriam algumas tentações, outras pensam que seriam perseguições. Porém, a palavra espinho se refere a um objeto pontiagudo. Objeto pontiagudo. Ou seja, que nos mostra ou muitas das vezes aponta para uma enfermidade física. E naquele tempo ou período, se formos levar em conta a região em que ele está, uma região em que era marcada pela febre da malária, dores físicas. Porém, o nosso objetivo, ou o texto vai deixar bem claro, que ele não quer deixar claro o que é o espinho, mas o porquê do espinho, a finalidade daquilo. Ou seja, o objetivo não é esclarecer o que é o espinho,
mas o porquê do espinho. Então, há um espinho na carne. O propósito do espinho. Ele tem um espinho na carne, há um propósito nisso. Ou seja, o propósito do espinho na carne de Paulo. Versículo 7, ele vai dizer: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho. O propósito do espinho na carne, primeiramente, foi para evitar o ensoberbecimento. Ele deixa claro, para que não viesse me exaltar pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás a me esbofetear, para que não me exaltasse. Então, o propósito do espinho na carne é para que não haja exaltação, ensoberbecimento. Então, se o texto não vai deixar claro o que é o espinho, mas mostra claramente o propósito do espinho: evitar o ensoberbecimento, evitar que Paulo inchasse ou explodisse de orgulho pelas revelações. Então Deus equilibra a nossa vida entre bênçãos e fardos, para que não haja ensoberbecimento, para que não haja esse engrandecimento, esse inchaço de orgulho, de revelações. Porque o homem, ele muitas das vezes se deixa levar por isso, por este ego, ou por este inchaço, ou pelos elogios, ou pelo nível que chegou espiritual. Os homens, e muitos homens, buscam isso, buscam os holofotes quando chegam em um ambiente, por causa da sua posição, ou por causa das revelações, ou do nível de conhecimento, de sabedoria que se tem. Mas Deus, na sua multiforme sabedoria, Ele sabe equilibrar a vida. E então, entre fardos e bênçãos, Ele vai equilibrando. Então, o propósito do espinho é para que não houvesse ensoberbecimento, para que ele não se inchasse. Esse foi um dos propósitos do espinho. O propósito do espinho também tem como objetivo, ele vai dizer, versículo 8: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ou seja, se o propósito do espinho primeiramente é para não se ensoberbecer, para não se inchar de orgulho pelas revelações, o propósito do espinho também é para gerar em nós dependência, porque dependência de Deus. Por causa disso, 3 vezes orei ao Senhor. Então o espinho, muitas das vezes, pode ser aplicado na nossa vida com muitas coisas que nos levam a essa dependência de estar aos pés dele, orando, buscando a sua face, clamando a ele. Ou seja, o espinho muitas das vezes é alguma necessidade, o espinho muitas das vezes é alguma luta, o espinho muitas das vezes é alguma adversidade, o espinho muitas das vezes é alguma afronta, algum confronto, mas isso gera em nós dependência. Não é na nossa força que vamos vencer, é aos pés dele, é orando, é clamando, é buscando, é estando diante daquele que tem todo o poder e domina sobre todas as coisas. Então, a adversidade, o espinho gera em nós dependência daquele que tem todo o poder, porque o poder da oração não está em quem está orando, o poder da oração está em quem está ouvindo. Ele está ouvindo o nosso clamor, a nossa oração. Por isso eu recebo a autoridade de Deus nessa noite para dizer a você: Deus está ouvindo, e haverá resposta de Deus para as lutas que você tem enfrentado na sua vida, na sua casa e no seu pessoal, no seu íntimo. Deus vai enviar resposta. O espinho na carne gera dependência, e não é dependência de homens, é dependência do único que tem todo o poder, que é o Senhor. Então o espinho na carne levou ele à dependência de Deus.
Ou seja, o sofrimento levou Paulo à oração. O espinho gera em nós dependência, e isso nos mantém de joelhos diante de Deus, porque ele estava de joelhos diante de Deus orando, e aí estava prevalecendo diante dos homens em que se levantaram contra ele, contra o seu ministério. Por isso a declaração, por isso a expressão. Ou seja, os homens se levantavam contra ele, mas ele estava diante de Deus em oração, se manteve de joelho. Queridos, como isso é importante na nossa vida, porque a nossa vida é isso. Deus mantém, Deus sabe equilibrar a nossa vida entre fardos e bênção, entre lutas e vitória. Só temos vitória porque a luta, só temos vitória porque há levante, quer seja espiritual, quer seja físico, material, mas há lutas, nós vivenciamos. Algumas pessoas nesse momento vivem lutas muito grandes espiritualmente, outras vivem fisicamente, outras vivem dentro do lar, da casa. São lutas, são fardos, são espinhos, mas isso nos leva aos pés dele, isso nos mantém na dependência de Deus. O espinho nos mantém na dependência. E aí ele vai nos dizer, versículo 9: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Deus ouviu a oração de Paulo, mas Deus não atendeu a oração dele. Deus não tirou o espinho, Deus ouviu, mas Deus deu para ele graça para suportar a adversidade que ele estava enfrentando. Muitas das vezes Deus ele ouve a nossa oração, e muitas das vezes a situação momentaneamente não vai mudar, mas não é porque não mudou que Deus não ouviu. Deus ouviu, mas Ele dá graça, Ele fortalece, Ele fortifica, Ele tem os seus meios. Ou seja, Ele ouviu a oração, mas Ele não atendeu a oração de Paulo. Ele trouxe uma resposta para Paulo. Então o versículo 9, Deus vai mostrar para Paulo que a suficiência da sua graça, ou seja, Deus vai dizer para Paulo, declarando que a minha graça te basta. Paulo está com espinhos, Paulo está orando 3 vezes, e a resposta de Deus é: a minha graça te basta. Ou seja, a minha graça é suficiente para te manter de pé, para te manter fortalecido, para te manter vigoroso, mesmo com as adversidades. A minha graça te basta para te manter de pé diante das afrontas, do confronto, do vento contrário, dos gigantes que se levantam. Há uma graça que vai te sustentar diante de tudo isso. Deus vai dizer para ele: a minha graça te basta. Ou seja, a minha graça é melhor do que a vida, a minha graça te capacita diante das adversidades. A minha graça é o remédio para acalmar o coração mais aflito. A minha graça é a força para o caído. A graça de Deus basta sobre a nossa vida. O que eu quero dizer a você é que a graça de Deus basta para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. A graça de Deus é suficiente, nos dá força, nos mantém de fé, nos mantém fortalecido diante de tudo e de todos. Há uma graça de Deus que sustenta a nossa vida. Se estamos aqui nessa noite, é por causa da graça de Deus. Se respiramos, é por causa da graça de Deus. Se estamos vivos, é por causa da graça de Deus. Nos manteve de pé para vencermos mais um dia. É a graça bendita do Senhor sobre a nossa vida. Ou seja, mesmo diante das adversidades, há uma palavra de Deus para a sua vida: a minha graça te basta. E aí o versículo 10, ele vai dizer: pelo que sinto prazer nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. A graça de Deus, ela é tão poderosa que ela traz esse fortalecimento de poder para nos esforçar na fraqueza. Quando somos fracos, aí somos fortes. Ou seja, esse é o grande paradoxo do cristianismo. Porque podemos, quando estamos, não porque somos, quando estamos, momento transitório, não é permanente. Quando estamos fracos, então somos fortes. Porque nesse momento em que as forças, os recursos humanos não tem mais jeito, e aí as pessoas podem olhar e dizer: não tem jeito, não tem solução, não tem como sair, e parece estar fraco, mas aí há um Deus que vem com a sua graça e nos fortalece e nos sustenta e muda todo o quadro, toda a situação, com o seu poder, com a sua glória, com a sua presença, com a sua virtude. Ele muda, Ele tem o poder. Então, quando somos fracos, estamos fortes. Então Ele vai dizer, mesmo diante das necessidades, das injúrias, das angústias, das perseguições, Ele vai dizer, tudo isso pode gerar uma fraqueza física, humana, mas Ele vai dizer, mas quando eu estou diante de tudo isso, então eu sou forte, forte em Deus. Sofrimento, Ele vai falar de sofrimento, de perseguições. E tudo isso é pedagógico, porque primeiro Ele vai enfrentar tudo isso, mas Ele vai vencer de forma triunfante por causa da graça de Deus. E essa é a mensagem que eu tenho para a sua vida nessa noite. A graça de Deus é mais do que suficiente, nos mantém de pé diante das maiores adversidades da vida. A graça de Deus nos sustenta, nos fortalece, nos fortifica. A graça dele nos basta. Te convido a se colocar de pé. Oremos no nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos e te exaltamos. Te engrandecemos, ó Deus, na beleza, Senhor, da tua santidade. Pai, tu és um Deus de poder. Tu és um Deus que nos sustenta, Senhor, com mão forte. Tu és um Deus que nos sustenta com braço, Senhor, estendido. Tu és um Deus poderoso que, Pai, nos fortalece, aonde, Senhor, nós entendemos que a Tua graça, Senhor, nos basta, onde nós entendemos, ó Pai, que as circunstâncias da vida, Pai, nos leva, Senhor, Pai, a esta dependência do Senhor, a estar de joelhos, a estar em oração, Pai, as circunstâncias da vida nos leva, Senhor, a esse entendimento, para que não haja, Senhor, exaltação, para que não haja, Senhor, engrandecimento. Somos todos dependentes da Tua graça. Bendita graça, Senhor, que do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Abençoa, Senhor, o Teu povo, abençoa, Deus, a Tua igreja, fortalece, fortifica, traz a Tua bênção, traz, Senhor, Pai, o sustento, traz, Senhor, a mudança necessária. Deus, em nome de Jesus, abençoa, fortalece, traz consolo, traz refrigério, traz, Senhor, virtude sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Deus, em nome de Jesus, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, e te exaltamos em nome de Jesus. Que as palmas louvem o Senhor, amém? Louvado e engrandecido é o nosso Deus. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. Maravilhoso é esse Deus, que pela graça, por essa graça tão gloriosa, nós somos alcançados. Pela graça nós somos salvos. Amém, amados? Quando Jesus falou, no mundo tereis aflições, hoje, com a ministração de hoje, né, a gente se entende melhor ainda, para o equilíbrio, né? Porque nem sempre a gente não tem a vida toda triste, não tem a vida toda alegre.
ter esse equilíbrio, né? De horas boas, de horas não muito agradáveis. Tudo, mas quando a gente tem a graça de Deus, isso nos basta. Ele diz até que sente prazer nas injúrias, nas necessidades, nos problemas, por amor a Cristo. Ele sente prazer. Sofrer, irmãos, dando graças a Deus por amor a Cristo. Tudo nós devemos dar graça. Tudo nós devemos dar graça. Louvado seja nosso Deus pela ministração maravilhosa e gloriosa do nosso Deus. Vamos fazer o ofertório? Deus abençoe o nosso pastor Givanildo sempre. Amém. Louvado seja nosso Deus. Amém, amado. Pai, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, grande Deus, na beleza da tua santidade, Senhor. Meu Deus, como a tua palavra é santa, como a tua palavra é completa, Pai. Como o teu Espírito é maravilhoso, Senhor, nos revelando, Senhor, tantas grandezas, tanta sabedoria, Pai. Meu Deus, o céu é tão maravilhoso, Pai, que nós não podemos entender agora. Ó Deus, não foi revelado, Paulo não falou pela grandeza que é esse céu que nos espera. Ó Deus, quanto amor nos comprar, ó Deus, para desfrutar de uma glória tão maravilhosa, tão eterna. Só esse Deus de amor, de misericórdia, que teve misericórdia de nós, e com a tua graça tão maravilhosa nos alcançou, Pai. Louvado, engrandecido e justo é teu santo e bendito nome. Pai, nós sabemos dessa graça, Pai, que não, dessas maravilhas que Paulo viu, que ele não pôde contar aqui, tão grandiosa que é, tão gloriosa que é, mas desfrutaremos um dia, tão somente pela graça do Senhor Jesus que nos alcançou e que nos basta a cada dia, Pai. Louvado e engrandecido é teu santo e bendito nome. Abençoa, meu Deus, todos aqueles, Senhor, que vieram se preparados para abençoar a obra do Senhor. Aqueles que não vieram preparados hoje, Pai, mas que são sempre, Senhor Deus, que mantém a tua obra, a tua casa. Abençoa da mesma maneira, meu Deus. No nome santo do Senhor Jesus, abençoa aqueles, Pai, que envia, meu Deus, direto para o banco, Senhor. Ó Pai, que não trazem aqui no gasofilácio, mas que são abençoadores, ó Pai, porque se lembram e enviam, Senhor Deus, para o banco. Ó meu Deus, o dízimo, Senhor, a oferta, porque Tu és o Deus que vê todas as coisas. Nós já Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus, os irmãos podem trazer. Louvado seja o nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo, que é santo, que é fiel, que é verdadeiro. Abençoa, Pai, segundo a Tua boa palavra. Que o Senhor abra a janela do céu, Pai, na nossa vida e nos abençoa, Deus, grandemente. Ó Pai, que nós teremos prosperidade e a Tua casa é abençoada, Pai, e tem prosperidade pela Tua palavra. No nome bendito de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Amanhã teremos seminário. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Domingo teremos a ceia. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Estaremos aqui amanhã aprendendo mais do Senhor, porque esse é o nosso prazer, estar aprendendo do Senhor. E no domingo estaremos aqui, irmãos, ceando com o Senhor, porque um dia cearemos lá na glória com o Senhor. Amém. Será maravilhoso, irmãos. Se Paulo não pôde contar, sabe, não era coisa de se falar para os homens, para nós estar sabendo as grandezas que nos esperam. É maravilhoso demais. E nós estaremos um dia ceando diante desse Deus, na mesa com o Senhor Jesus e contemplando a face dele, irmãos, na mesa com o Senhor. É maravilhoso demais. Amém. Vamos orar para ir embora. Pai, nós Te adoramos. Te adoramos, ó Pai, porque a nossa vinda na Tua casa, Pai, é uma vinda bem-aventurada. Nós sairemos daqui felizes, Pai, cada vez que abrimos a Tua palavra, Senhor, e demos ouvidos ao Teu Espírito Santo, ó Pai, que fala ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso espírito, nos renova, Pai, nos fortalece, nos enche de fé, de esperança, Pai. O nosso prazer é estar diante da Tua palavra, Pai, ouvindo a Tua palavra, Senhor, sendo abençoado, Pai, pela voz da Tua palavra, pela voz do Teu Espírito Santo. Mas agora nós já estamos regressando, Pai, pela Tua graça e permissão.
Ó Pai, eu te peço, Pai, contempla o nosso regresso para o nosso lar. Ó meu Deus, abençoa cada um de nós. Nos livra, Pai, de todo perigo que há neste mundo. Nos coloca cada um de nós que estamos aqui, meu Deus, dentro da nossa casa, debaixo do nosso telhado, Pai, livres de todo mal que há neste mundo, cobertos pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Porque pela Tua graça em paz nós viemos, Senhor. Pela Tua graça e fidelidade em paz nós retornaremos. Eu oro que seja assim, grande Deus, porque eu oro no nome santo, bendito e eterno do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus o Pai, que a comunhão de Jesus Cristo Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneça com nós, que estamos aqui, e com todo o povo de Deus que é espalhado por toda essa terra. E a igreja que diz, amém. Louvado seja